IFRN Campo Santa Cruz, curso de licenciatura em Física, cálculo de uma variável A, e hoje nós vamos mostrar aplicações de derivadas à física, particularmente a cinemática escalar. Para isso, eu queria saber de você. Você ainda lembra a definição de velocidade escalar média em física? Então vamos comigo. Seja S em função de t, a função que descreve a posição de um objeto em função do tempo. Por definição, a velocidade escalar média, representada por Vm, no intervalo de tempo ΔT, é dado pelo quociente, ou seja, pela divisão entre a variação dessa posição, o ΔS, S menos S0, a gente lê posição final menos posição inicial, pela respectiva variação do tempo, ΔT, tempo final menos tempo inicial. Em outras palavras, essa fórmula vai representar taxa de variação média da posição em relação ao tempo. Taxa de variação em relação ao tempo é uma divisão pelo tempo. Por este motivo, a velocidade escalar média é dada pela seguinte expressão: ΔS por ΔT, S menos S0 dividido por T menos T0. Ô, Carlos, me diga uma coisa. Sobe aí, Carlos, para eu poder ver melhor o texto. Carlos, isso tem alguma coisa a ver com a aula 12? Tem. Vamos observar. Quando eu disse que a velocidade média é a variação da posição pela variação do tempo, e digamos que você tenha esse gráfico aqui, você identifica um ponto inicial dado pelo T0, que seria o papel do x à abscissa, e S0, que seria ordenado o papel do y. Então está aqui o ponto definido por T0, S0. E um ponto final, tempo t e posição final s. Você já sabe que se eu unir esses dois pontos, eu tenho uma tal de reta secante, né? Na nossa aula 12. E essa reta tem uma inclinação, que é a tangente desse ângulo. E você já sabe que quando eu imagino um triângulo aqui, eu vou ter a diferença dos y pela diferença dos x. Ora, essa é a definição de tangente em matemática. O cateto oposto pelo cateto o quê? Adjacente. Você pode me ajudar e me dizer como é que eu calculo essa tangente? Eu divido a diferença dos y, que nesse caso é posição final menos posição inicial, pela diferença dos tempos, tempo final menos tempo inicial. Ora, gente, isso aqui define o coeficiente angular da reta, a tangente do ângulo que a reta secante faz com a horizontal. E essa tangente nada mais é do que a velocidade escalar média, variação da posição pela variação do tempo. Calculou a inclinação da reta, você tem a velocidade escalar média no gráfico da posição pelo tempo. Perfeito? Muito bem, Carlos. Carlos, me diga uma coisa. E se eu quiser trabalhar instantaneamente, se eu não quiser mais a velocidade em um certo intervalo, se eu quiser a velocidade em um certo instante, ou seja, t tendendo a T0. Aí você já sabe que se T tende a T0, a diferença T menos T0 tende a zero. E aí, gente, a velocidade escalar média passa a ser chamada de velocidade escalar instantânea, ou seja, a velocidade naquele instante considerado. Isso é a definição que vimos na aula 12. Limite de t tendendo a t0 de ΔS sobre ΔT é a st menos st0 por t menos t0. No entanto, na aula 13, a gente viu que dessa expressão que era da aula 12, a gente tem a definição formal da derivada. Derivada? Sim, gente. A velocidade escalar instantânea nada mais é do que o limite de ΔT tendendo a zero de ΔS sobre ΔT. Então você já está vendo que a velocidade escalar instantânea é a função derivada da função s de t. Caramba, que coisa importante. E eu estou mostrando para você a inclinação da reta tangente. A inclinação dessa reta tangente é a derivada naquele ponto. Então, gente, a função derivada vai representar a reta tangente, cujo coeficiente angular vai depender do ponto que você está trabalhando. Ou de uma maneira mais resumida,
a velocidade escalar instantânea, sendo o coeficiente angular da reta tangente que passa pelo aquele instante, é a derivada da função posição. De uma maneira mais simples. Tendo a função posição, ao derivar, você vai ter a função velocidade, que pode calcular em qualquer instante que você queira a velocidade do móvel. Perfeito. Aceleração escala média. Do mesmo jeito que a velocidade escala média era a variação da posição pela variação do tempo, a aceleração escala média vai ser a variação da velocidade pela variação do tempo. Ou seja, se você tiver a função velocidade, a variação dela é a velocidade final menos a velocidade inicial, dividido pelo tempo final menos tempo inicial. E isso me define a aceleração escalar média, reta secante, variação da velocidade pela variação do tempo. Então veja, ao calcular velocidade escalar média e aceleração escalar média, você não usa a derivada, você usa a aula 12, a inclinação da reta secante. Você só vai usar a derivada quando falar em instantânea, naquele instante. Então, do mesmo jeito que tem a aceleração escalar média, se eu repetir a mesma ideia para a aceleração escalar instantânea, fazendo o tempo tendendo a t0, eu chego na mesma expressão que a gente já discutiu. A aceleração é o limite de t tendendo a t0 de ΔV sobre ΔT, velocidade em um tempo t menos a velocidade em um tempo t0 dividido por t menos t0. Ou, como vimos na aula 13, a aceleração é o limite de ΔT tendendo a zero da razão ΔV sobre ΔT. V, T0 mais ΔT menos V, T0 por ΔT. Generalizando, né? T0 é chamado de T, e aí eu tenho aquela conclusão que a gente já sabe. A aceleração escalar instantânea é o que, hein, Carlos? É a derivada da função velocidade em um certo ponto. Carlos, enquanto a velocidade escalar instantânea é a derivada da posição, a aceleração é a derivada da velocidade. Ambas naquele instante, ou seja, instantaneamente. Acho que eu entendi. Pois é. Então agora vamos mostrar oficialmente como é que você vai usar essas ideias no exercício belíssimo. Deixando claro que esse é o exercício chave para a nossa avaliação no curso de cálculo A, tá certo? É o exercício padrão de física usando o cálculo. Então, com muita calma, vamos bem devagarinho agora ver o exercício mais importante de derivada aplicada à física. Um móvel tem posição em função do tempo dada por isso. Essa é a função posição. Eu sei, a derivada dela é a velocidade. Você tá craque. A função posição é dada por menos t ao quadrado mais 8t menos 12. A posição é dada em metros e o tempo é dado em segundos numa coisa chamada sistema internacional. Atenda às solicitações seguintes. Você não vai usar a derivada na A. Quando tem a palavrinha média, não se usa a derivada, tá? Usa a reta secante. Lembra? Então determina a velocidade escalar média do móvel entre 0 e 6 segundos. Não vou usar a derivada quando é média, tá? Eu vou usar a derivada na B, ó. Determina a função horária da velocidade em função do tempo. Ele quer em um instante específico. Aí eu uso derivada. A B eu vou usar. C, também preciso, a partir da B, para poder encontrar o instante em que a velocidade se anula. Porque veja, quando eu acho a função horária da velocidade, eu vou conseguir achar o instante a partir da função velocidade. É só fazer ela igual a zero. A gente vai mostrar. E ele ainda quer a posição nesse instante. E na D, determina a função horária da aceleração em função do tempo. Derivada. Então, eu uso a derivada quando ele dá uma função horária e pede outras. Então, só vou usar a derivada na B de bola e na D de dado. Então, repetindo. S é a função posição em relação ao tempo. Se eu derivar, eu tenho a letra B, velocidade. Se eu derivar a letra B, eu tenho a letra D, aceleração. Porque a velocidade é a derivada da posição, letra B de bola. E a aceleração é a derivada da velocidade, D de dado. Então, bem devagarinho, vamos começar.
Letra A, que não usa derivada. Ele quer a velocidade de escala média entre 0 e 6. Então, o que é que eu vou fazer? A primeira coisa é a gente, só para visualizar, a questão não pediu isso, mas eu vou visualizar o gráfico disso aqui. A gente aproveita e revisa a função de segundo grau. Para melhor visualização, vamos construir o gráfico. Essa é uma posição em função do tempo, faz o papel do y, em relação ao tempo, que faz o papel do x. Esse tempo é como se fosse o x e o s é como se fosse o y. Daqui eu tiro o quê? Quem é o coeficiente do x ao quadrado? Neste caso, o coeficiente do t ao quadrado, menos 1. Então, quem está ao lado de t ao quadrado, o coeficiente é menos 1. Quem é o coeficiente de t? É o b, que é 8. E quem é o termo independente que está sozinho? É o menos 12. Então, para construir esse gráfico, eu preciso retomar as ideias de quem é A, quem é B e quem é C. O A, que é quem está ao lado de t ao quadrado, neste caso menos 1, se for positivo, é com cavidade para cima. Se for negativo, é com cavidade para baixo. Com relação ao B, muitos livros de matemática nem dão essa informação, mas olha como é legal o B. O B, gente, é como, não é onde, é como. Se a parábola corta descendo, o B é negativo. Se fica no vértice, se o vértice estiver exatamente no eixo Y, o B é 0. E se cortar subindo, o B é positivo. Já o C não. É onde corta. Então, onde cortou é o C. Então, neste caso, o C é menos 12, corta no C. O B de bola é positivo, então ele corta subindo. Então, para essa situação, nós temos um A negativo, com cavidade para baixo, um B positivo, corta subindo, e um C menos 12, vai cortar no menos 12. Será que você concorda que o gráfico tem essa característica aqui? Vamos ver. Só que antes eu vou calcular as raízes. Sim, porque eu preciso saber aonde o gráfico corta o eixo x. Então vamos calcular as raízes da função, essa aqui, né? Menos t ao quadrado mais 8t menos 12. Vamos usar o delta. Cuidado para não confundir. Ao invés de x, é t. Mas a ideia é a mesma. Então vamos lá. Quem é o A? Menos 1. Quem é o B? 8. Quem é o C? Menos 12. Vamos calcular o delta. B ao quadrado menos 4ac. O B é 8. Então fica 8 ao quadrado. O A é menos 1 e o C é menos 12. Então, menos 4 vezes menos 1, menos 12. 8 ao quadrado é 64. Menos com menos é mais, com menos é menos. 4 vezes 1 vezes 12, 48. 64 menos 48, 16. Vamos calcular as raízes. O t e não o x, né? Menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. O b é 8, então menos 8. Mais ou menos raiz de 16, que foi o delta, dividido por 2 vezes quem é o a, menos 1. Então, menos 8, mais ou menos 4, dividido por menos 2. Analisando primeiro o sinal mais aqui em cima, menos 8 mais 4 dividido por menos 2. Menos 8 mais 4, conserva o sinal do maior e subtrai, dá menos 4. Menos 4 por menos 2, menos com menos é mais, 2. Primeiro tempo, 2 segundos, primeira raiz. A outra raiz é quando eu uso o sinal menos aqui. Menos 8 menos 4 por menos 2. Menos 8 com menos 4, eu não faço menos com menos. Conservo o sinal e somo. Menos 12 por menos 2. Menos com menos dá mais. As raízes são 2 e 6, ou seja, o gráfico corta o eixo x no 2 e no 6. Então, o gráfico ficou assim. Pronto, agora vamos fazer a análise geral. As raízes 2 e 6. O A negativo com cavidade para baixo. O B cortou subindo. Então, tem que ser assim. Ele tem que cortar subindo. Ai, professor, eu sempre achei que era isso. Não, isso aqui a gente está dando exemplo para o A positivo. O que interessa é como o B está cortando isso. Ó, mouse comigo, mouse. Está cortando subindo o B. E o C é onde corta o eixo Y no menos 12. Então, está cortando no menos 12. Então, ó, cortou no menos 12 é o C. Com cavidade para baixo é o A, negativo. E o B corta subindo. Então, o gráfico é esse, passando pelo 2 e pelo 6. Beleza, cara.
Já que você construiu o gráfico, nem precisava, né? Vou usar agora a definição da velocidade escalar média, que não é derivada. É a variação da posição pela variação do tempo. Posição final menos posição inicial, dividido por tempo final menos tempo inicial. A posição inicial é o primeiro instante, 0 segundo. A posição final é relativa ao segundo instante, 6 segundos. Então, eu preciso, na função, substituir t por 6 para achar a posição final, que é o tempo final. E depois substituir t por 0 para achar a posição inicial. Vou fazer bem devagarinho, só para deixar claro. Posição final é para o tempo igual a 6. Posição inicial é para o tempo igual a 0. E aqui embaixo, tempo final 6, tempo inicial 0. Vamos calcular a posição para t igual a 6, substituindo na função horária da posição. Para t igual a 6, fica assim, vou substituir aqui, tá, gente? Menos, o t é 6, 6 ao quadrado mais 8 vezes 6 menos 12. Então, 6 ao quadrado é 36, menos 36, 8 vezes 6, 48, menos 12. Cuidado aqui, ó. Menos 36 com menos 12, conserva o sinal e soma, dá menos 48. 48 menos 48, posição no instante 6, né? 0. Eu fiz até diferente aqui, né? Eu fiz menos 36 mais 48, deu 12, e depois tirei 12. Ou, soma os dois e tira de 48. Ou seja, os dois resultados darão 0. Para o tempo 0, substitui t por 0. Ao substituir t por 0, fica menos 0 mais 8 vezes 0 é 0, menos 12. Então, menos 12. Eu queria que a gente agora, no gráfico, mostrasse esses valores. Para a posição no instante 6 segundos dá 0. Está aqui, ó, 0, já está aqui. E para a posição 0 dá menos 12. Mas, cara, você não precisava fazer isso, não. Precisava não já tinha construído o gráfico já me dizia isso. Cara, é mesmo. Para o tempo 0 já deu menos 12 e para o tempo 6 deu 0. Comprovou. Não precisava realmente construir o gráfico. Mas por que você construiu? Porque eu queria mostrar para você a reta secante. Você consegue ver onde é que ela está? Mostra aí para mim a reta secante. Mostra aí primeiro antes de fazer esse cálculo. Vamos lá. Mostra aí a reta secante. Pronto, mostrei. Essa é a reta secante. A reta secante sai do tempo 0 até o tempo 6. Ó. Essa é a reta secante. Vamos calcular logo a velocidade escalar média e ver a relação com a reta secante. Já vimos que para o tempo 6, a posição 6 é 0. Está aqui. Para o tempo 0, a posição é menos 12. Está aqui. Definição de velocidade escalar média. Posição final para o tempo 6 é 0. Posição inicial para o tempo 0, menos 12. Então, é 0 menos 12. E aí embaixo, tempo final 6 menos 0. Menos com menos é mais. Então, ficou 12 sobre 6. Então, a velocidade escalar média deu 2 metros por segundo. O que representa graficamente a velocidade escalar média? Isso que você está pensando. A inclinação da reta secante que passa pelos dois pontos. Então, gente, se você calculasse a tangente deste ângulo, daria 2. Carlos, que massa. Só um detalhe, 2 positivo porque a reta está crescente, por isso que é positivo, né? Eu teria que considerar aqui menos 12 em módulo 12 por 6. Então, é assim, se a reta cresce, dá positivo o resultado. Carlos, entendi. Usei a definição. Posição final menos posição inicial pelo tempo final menos tempo final. Calculei a posição final para o tempo 6, deu 0. Posição inicial para o tempo 0 deu menos 12 e apliquei na fórmula, achei a velocidade escalar média. Ô, Carlos, tá aí, né, o triângulozinho. A função horária da velocidade é só derivar? Sim. Quando ele pede a velocidade escalar média, você tem que usar a formulazinha com a reta secante, posição final menos posição inicial pelo tempo final menos tempo inicial. Se ele pedir a função horária da velocidade, gente, ele está pedindo uma função derivada da posição. Por isso que você vai derivar. Então, essa é a função posição. A função velocidade é só derivar a posição. Vamos derivar. A gente já aprendeu isso na aula anterior. Desce, vagabundo, vai descer o 2. Ó, o menos está aqui e permanece. O 2 que estava aqui desceu. Esse expoente aqui tira 1, né? Estou fazendo devagarinho. Ó. Desce, vagabundo, desceu o 2 e tira 1 daqui. A derivada de 8t é só 8. A derivada de uma letra com um número é um número.
e a derivada de uma constante é zero. Então, ficamos menos 2 vezes t, porque 2 menos 1 é t mais 8. Pronto. Achei a função derivada da posição. A velocidade é a taxa de variação instantânea da posição, ou a derivada. Então, a velocidade é menos 2t mais 8. Ele está pedindo uma função e não um valor. É lógico que, tendo a função, eu posso calcular a velocidade em qualquer instante. Vou mostrar alguns exemplos. Para o tempo 3, quanto seria a velocidade? É só substituir aqui. Para o tempo 3, qual é a velocidade? Substitui t por 3 aqui nessa função horária da velocidade. Menos 2 vezes 3 mais 8. Menos 2 vezes 3 dá menos 6. Olha o mouse. Mais 8 deu 2 metros por segundo. Para o tempo 3, se você quiser saber qual a posição, aí você tem que pegar a função da posição. Se você substituir t por 3 nessa função aqui, eu garanto que dá 3 metros, tá? Para o tempo 4, eu estou atribuindo valores, né? Para o tempo 4, menos 2 vezes 4 mais 8. Menos 2 vezes 4 é menos 8, mais 8 dá 0. E se você substituir t por 4 na posição, daria 4 metros. Pode fazer aqui que dá 4 metros. Se eu escolher, por exemplo, o tempo 5, aí substitui na velocidade. Menos 2 vezes 5 mais 8. Menos 2 vezes 5 é menos 10, mais 8, menos 2. Se você substituir t por 5 na posição, daria 3 metros. Vamos mostrar isso aqui no gráfico. Primeiramente, eu vou pegar para o tempo 4. No tempo 4, a gente viu que a posição é 4. Está aqui, ó. No tempo 4, a posição é 4. Então, no tempo 4, a posição é 4. Mas eu quero falar sobre essa reta tangente. Gente, no tempo 4, a posição é 4. Neste ponto, a reta tangente tira fino. Sempre tira fino. Você notou que a reta é horizontal? A derivada é zero. Anote aí, gente. Isso será fundamental em problemas mais à frente de máximos e mínimos de função. Quando a reta tangente é horizontal, a derivada é zero. Sempre significará um ponto de máximo, neste caso que você está vendo aí, que é o ponto máximo da função, ou mínimo. Mas isso vai ser discutido mais à frente. Então, anote por enquanto. Quando a derivada é zero, eu tenho uma reta horizontal. Por quê? Porque a reta não é a inclinação. A inclinação é zero, porque a derivada é zero. Representa máximos ou mínimos. Mas isso é mais à frente, tá bom? Então, já anote aí que quando a reta tangente é horizontal, a derivada é zero. No caso, a derivada da posição é a velocidade. Por isso que a velocidade é zero. Ó, no tempo 3, que eu vou mostrar para você agora, a gente sabe que a posição deu 3, né? No tempo 3, a posição deu 3. Mas o que significa a velocidade 2? A velocidade é a inclinação da reta tangente naquele ponto. Então, no tempo 3 e 3, eu vou fazer uma reta tangente. Essa reta tangente define a velocidade. E a inclinação dessa reta tangente é exatamente o valor da velocidade. Por que é positivo? Porque a reta tangente é crescente, velocidade positiva, e ela vale 2. Como é que eu chegaria a esse valor? Calculando a inclinação dessa reta tangente. A tangente do ângulo vale 2, ou seja, se a tangente é a inclinação, é a derivada, que é 2, que é a velocidade. E agora, no tempo 5, vamos mostrar no tempo 5 quanto é a posição. É 3 também, ó. No tempo 5, a posição é 3. Neste ponto aqui, eu vou traçar a reta tangente. O que é a reta tangente em um ponto no gráfico da posição? A reta tangente define a derivada da função naquele ponto. A derivada da posição é a velocidade. A inclinação da reta tangente é o valor da velocidade naquele ponto. Nesse caso, menos 2. Então, por que é que a reta azul, a velocidade é positiva? Porque a reta tangente é crescente. Por que é que a reta vermelha, a velocidade é negativa? Porque a reta é decrescente. E por que é que a reta verde nem sobe nem desce? A velocidade é zero.
a derivada é zero. Percebeu, Carlos? Que interessante, né, Carlos? Ô, Carlos, e tem como saber onde é que a velocidade é zero? Tem, a gente calculou aleatoriamente, né? Para o tempo 4, a gente viu que a velocidade é zero. E também vimos que a posição é 4 metros. Então, se você não tivesse feito isso aqui na letra B, você faria como para achar o instante em que a velocidade é zero? É só pegar a função velocidade, tá aqui ela de novo, ó. Função velocidade é menos 2t mais 8, igual a zero. Eu sei que é o tempo 4, né? Que a gente mostrou, que a gente pegou um ponto qualquer e deu zero. Então, fazendo igual a zero, lá vai. Deseja-se que a velocidade seja zero em um certo instante. Então, eu vou fazer menos 2t mais 8 igual a zero. Passo o 8 para o outro lado. T igual a menos 8 dividido por menos 2. Quando está multiplicando negativo, ele não muda o sinal quando passa para o outro lado dividindo, tá, gente? Menos com menos é mais. Tempo 4 segundos, quando a gente acabou de ver na letra B. A inclinação é nula para o tempo 4 segundos. Neste caso, essa inclinação nula significa dizer que a posição é máxima ou mínima. No caso anterior foi máxima, porque a concavidade está para baixo. Se a concavidade estivesse para cima, seria a posição mínima. Mas como eu disse, deixe isso um pouquinho mais para frente, tá? Tudo a seu tempo. Tá aí a reta tangente, ó. No instante 4, a posição é 4, reta tangente, inclinação nula, posição máxima. E a letra para determinar a posição, eu posso só mostrar, né? Aqui eu vou detalhar para você, né? Para o t igual a 4, menos 4 ao quadrado, mais 8 vezes 4, menos 12. Quando você substitui t por 4, eu vou mostrar que deu 4, na função da posição, né? Então, ficou menos 16 aqui. 8 vezes 4 é 32, menos 12. Menos 16 mais 32, 16 menos 12, 4 metros. Confirmou. Cuidado, como eu quero posição, a função que eu tenho que pegar é a da posição, tá bom? Carlos, letra D, função horária da aceleração. Mais uma vez é derivada, porque quando pede a função horária da aceleração tendo uma outra, é uma derivação. E você tem que ter cuidado, porque a função horária da aceleração é a derivada da função velocidade. Mas a função velocidade não é menos 2t mais 8? Se você derivar a velocidade, você tem aceleração. Derivando. Derivada de menos 2t, menos 2. Ao lado de uma letra, a derivada é o número que está ao lado da letra. E a derivada de 8 é zero. Então, a função aceleração é menos 2. Na realidade, é uma função constante. Não tem t porque é constante. Então, a aceleração vale menos 2. Como não tem a variável t, ela é constante. Perfeito, Carlos. Então, tá aí as respostas da questão. A velocidade de escala média foi 2 metros por segundo. Não fizemos por derivada, fizemos pela definição de velocidade escalar média. Na letra B, nós encontramos a derivada da posição, deu menos 2t mais 8. Na letra C, a gente igualou a zero para achar o tempo, e com o tempo, a gente acha a posição substituindo na função horária da posição. E a letra D, eu derivei a função velocidade. A derivada disso aqui deu menos 2. Eu estou mostrando para você um resumozinho dos gráficos, né? O primeiro gráfico, menos t ao quadrado mais 8t menos 12, a gente já tinha feito na letra A. O segundo gráfico é o gráfico de uma reta. Vamos só lembrar aulas anteriores. Como é que eu sei que o gráfico da reta é assim? Vamos lá comigo. Se eu fizer t igual a zero, menos 2 vezes 0 é 0, dá 8. Então, a velocidade é 8 aqui, ó. Eu já sei que no tempo 4, a velocidade é 0, lembra? Ah, professor, entendi. Então, se eu fizer t igual a 0, achei a velocidade 8. Se você fizer v igual a 0, você achou 4. Então, o gráfico da velocidade é assim, né? Decrescente. E o gráfico da aceleração, constante, menos 2. Os três gráficos. Agora, vamos analisar essa relação dos gráficos com as derivadas. Quando você olha entre 0 e 4, você está vendo o que entre 0 e 4? A inclinação de todas as retas tangentes é positiva. Lembre que a inclinação da reta tangente no gráfico da posição é a velocidade. E é por isso que a velocidade assume valores positivos entre 0 e 4. Não, Carla, ela está descendo. Cuidado, não. A velocidade é
positiva em todos os instantes de 0 a 4. Ela está diminuindo porque as inclinações da reta tangente estão diminuindo, mas em todas é positiva essa inclinação. A velocidade é positiva, enquanto o gráfico da posição sobe, porque a inclinação dele é a velocidade. Quando eu chego entre 4 e 8, eu vejo que todas as inclinações estão para baixo. Aí a velocidade ficou negativa. Ó, entre 4 e 8, cuidado, tá, gente? Todas as velocidades entre 4 e 8 estão abaixo do eixo de tempo. Entre 4 e 8, nós temos a inclinação negativa. Velocidade entre 4 e 8, valores negativos. E um detalhe final, a inclinação do gráfico da velocidade não é aceleração? Como é uma reta, a inclinação dessa reta é constante. Como a reta é decrescente, a aceleração é negativa. Se você fizer a tangente do ângulo da inclinação dessa reta aqui, dá negativo. Vou até fazer aqui, ó. Esse triângulozinho onde está o mouse. 8 dividido por 4 deu 2, negativo. Bateu. Cara, que massa, né, cara? Muito interessante mesmo. Exercício 2. O exercício 2, nós vamos colocar agora uma posição, uma função do terceiro grau. Faz do mesmo jeito. Um móvel tem posição em função do tempo dado por isso aqui. T ao cubo, menos 6t ao quadrado, mais 11t menos 6. S em metros e t em segundo. O que é que ele quer? Derivar a posição para achar a velocidade. Sim, porque na letra A ele quer a função horária da velocidade. Derivou a posição. E na letra B, ele quer a função horária da aceleração. Você vai derivar o resultado da A. Porque enquanto a velocidade é a derivada da posição, a aceleração é a derivada da velocidade. Então, quando a gente achar a letra A, a gente deriva para achar a aceleração. Essa questão tem só derivada para você fazer. E na C, ele quer, com o resultado da B, a função horária da aceleração, você descobrir o instante em que a aceleração se anula. Então, vamos comigo. Letra A, derivei a posição, tem a velocidade. Vamos derivar a posição, Carlos? Bora! Derivada de t ao cubo, desce vagabundo, fica 3 vezes t elevado a, tira 1 daqui, né? 3 menos 1, eu detalhei. Essa outra, o 2, desce vagabundo, multiplica o 6, e você tira 1 daqui, fica 2 menos 1. 11t dá 11. Letra com número dá só o número. E uma constante deu 0. Então, só ajeitando, 3 menos 1 dá 2. Alguns alunos já fizeram direto. Ó. 3t ao quadrado menos 12t mais 11. Essa é a função horária da velocidade. A velocidade é uma função derivada da posição. Achei a velocidade. Para fazer a letra B, ele quer a função horária da aceleração. É só derivar a velocidade. Vamos derivar? O 2, desce vagabundo, multiplica o 3. Fica 2 vezes 3. E o t, tira 1. Menos 12t, letra ao lado do número, fica só um número. E a derivada de 11 é 0. Então, a derivada disso aí vai ser 2 vezes 3, 6. Tira 1, ficou t. Derivada de menos 12t menos 12. Achei a função horária da aceleração. Na letra C, ele quer saber qual t para que essa aceleração aqui dê 0. Então, é só igualar a 0. 6t menos 12 igual a 0. Passo menos 12 para o outro lado. 6t igual a 12. T igual a 12 dividido por 6. Em 2 segundos, a aceleração se anula. Tá aí as respostas da questão. Gente, o que eu vou mostrar para vocês, a gente vai estudar um pouquinho mais à frente. São os gráficos, mas eu fiz no GeoGebra. Primeiro gráfico da posição, tá aí, ó. A posição, ela tem 3 raízes. 1, 2 e 3. Quer fazer por Briot e Ruffini? Observe que 1 é raiz. Se você substituir t por 1 aqui, ó, 1 ao cubo dá 1, 1 ao quadrado dá 1. Então, fica 1 menos 6 mais 11, né? Porque 11 vezes 1 é 11, dá 6. Menos 6 deu 0. Ou seja, 1 é raiz. Quando você usa Briot e Ruffini, aula 2, né, do nosso curso, você consegue achar as outras raízes 2 e 3. Então, o gráfico da posição, gente, é esse aqui. Mas teremos uma aula para construir gráficos de funções do terceiro grau, tá bom? Quando você deriva a posição, você encontrou a velocidade. O gráfico de 3t ao quadrado menos 12t mais 11 é este aqui. Calcule o delta, observe que o A é positivo,
O B é negativo, está cortando, descendo, vem lá de cima, e ele corta no C igual a 11. Então, no 11 aqui ele cortaria. Bom, em resumo, esse é o gráfico da velocidade. Mas o que me interessa aqui é quando ele disse os instantes em que a aceleração é nula. Você lembra que a derivada da velocidade é a aceleração? E a derivada da velocidade é a inclinação da reta. Então, onde é que a inclinação é zero? Aqui. Isso. A inclinação é zero no tempo 2, porque no instante 2, a reta tangente não tem inclinação, é zero. E a inclinação dessa reta não é a aceleração? Pronto. A aceleração, quando o tempo for 2, é zero. Caramba. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Gráfico da velocidade, devagarinho, gráfico da velocidade. A inclinação da reta tangente no instante em que t é 2 é zero. Só que a inclinação da reta tangente da velocidade é a aceleração. Então, a inclinação sendo nula, a aceleração é zero. Confirmou. O gráfico da aceleração no tempo 2 é zero. Só lembrando que o gráfico da aceleração é 6t menos 12. É uma reta. Se você fizer t igual a 2, dá zero. Confirmou. No instante em que a velocidade tem inclinação nula, a aceleração é zero. Confirmou. Mas voltaremos a falar sobre esses gráficos em aulas futuras. Você percebeu, gente, a importância do estudo da derivada na física? Pois é. Se você estudou o movimento uniformemente variado, você tentou fazer pela fórmula do sorvetão, vovô e vovó assistindo televisão. Mas eu dou uma dica a você, não vá por aí não, viu? Use a ferramenta do cálculo chamada derivada. Quando você tem a função horária da posição, derivou, tem a velocidade. Quando você tem a função horária da velocidade, derivou, você tem a aceleração. E a partir das funções você consegue calcular em qualquer ponto a posição, a velocidade e a aceleração. Até breve com a nossa próxima aula que vamos aprofundar as regras básicas da diferenciação.